Fala galera, beleza? Esse é o nosso número 3 sobre lentes esféricas. Vamos lá. A equação de Gauss relaciona a distância focal f de uma lente esférica delgada com as distâncias do objeto P e da imagem P' ao vértice da lente. O gráfico dado mostra a ampliação m da imagem em função da distância do objeto para uma determinada lente delgada. Se o objeto estiver a 6 centímetros da lente, a que distância a imagem se formará e quais as suas características? Então, pessoal, o objeto está a 6 centímetros. Então, vamos pegar aqui o 6, a gente vê quanto que vai dar o aumento, né? Vai dar aqui aproximadamente, né, o M, que ele chamou de M aqui, esse aumento, o M aproximadamente 0,625, certo? Sabemos que M é igual a menos P' dividido por P, certo? Então vamos lá. 0,625 é igual a menos P' dividido pelo P, que é igual a 6 centímetros. Então, pessoal, o P' vai ser igual a menos 0,6 vezes 0,625, 0, não, deixa eu arrumar aqui, menos 6 vezes 0,625 menos 3,75 centímetros, certo? Então, esse sinal de negativo aqui já indica uma coisa para a gente, que a imagem que essa lente forma é virtual, porque o sinal é negativo da imagem, certo? Conforme a gente viu na teoria. Beleza, agora a gente usa a equação de Gauss para achar a distância focal. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Certo? Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P. O P, a distância do objeto, é 6 centímetros, não é? Menos, porque é o sinal de negativo aqui, 1 sobre 3,75. Resolvendo isso daqui, não vou gastar tempo com a matemática, 1 sobre F vai ser igual a menos 1 sobre 10. A distância focal vai ser igual a menos 10 centímetros. Aí nós precisamos analisar essa distância focal negativa. O fato dela ser negativa, característica de lente divergente. Só vocês olharem na teoria lá que a gente já viu. Caracteriza uma lente divergente. Certo? E a lente divergente, ela forma um único tipo de imagem, que é a imagem virtual, que a gente já viu ali pelo sinal de negativo da posição dela. Uma imagem virtual direita, ela não inverte a imagem, e também menor. Tanto, olha só, por que é menor? Olha só a ampliação, deu menor do que 1. Obviamente vai formar uma imagem menor. É impossível ser maior, porque a ampliação, vejam só, deu menor do que 1. Então tinha que ser uma imagem menor. E as únicas características para englobar tudo isso, né, a nossa resposta vai ser a letra A. Será formada a 3,75 de uma imagem, de uma lente, uma imagem virtual direita e menor. Beleza? Vamos ao próximo.
O próximo exercício, vamos lá. Número 4. 3 feixes paralelos de luz de cores vermelho, amarelo e azul incidem sobre uma lente convergente de vidro crown, com direções paralelas ao eixo da lente. Sabe-se que o índice de refração N desse vidro depende do comprimento de onda da luz, como mostrado no gráfico da figura. Após atravessar a lente, cada feixe irá convergir para um ponto do eixo, a uma distância f, distância focal do centro da lente. Sabendo que os comprimentos de onda da luz azul 450, amarela 575 e vermelha 700. Pode-se afirmar que, vamos analisar agora então. Vejam só, olhando o gráfico aqui, quanto maior é o comprimento de onda, menor é o índice de refração. Certo? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor o índice de refração. Então, o que a gente tem? O lambda, comprimento de onda, certo? O lambda do vermelho, ele é maior que o lambda do amarelo, que é maior que o lambda do azul. Então, com relação ao índice de refração, quanto maior o comprimento de onda, menor o índice. Então, o N do índice de refração da luz azul é maior que o índice de refração da luz amarela, que é maior que o índice de refração da luz vermelha. Beleza. Olha só. E outra coisa muito importante. Quanto maior o índice de refração da lente, né, pessoal, maior é o desvio que o raio vai ter. Então, se o N maior, o desvio, vou colocar aqui desvio, vai ser maior, porque vai refratar mais. Então, vai, como eu vou dizer, vai se afastar mais do eixo focal, certo? Certo? Então, vai se afastar mais, maior vai ser o desvio do feixe. Então, quanto mais ele desviar, quanto mais ele convergir, a gente tem que pensar, se ele está convergindo mais, a distância focal vai ser menor. Né? Parem para pensar, se ele desvia mais, ele converge mais, olha só, lente convergente. Então, a distância focal, ela diminui. Então, vejam só, o meu maior índice de refração, eu vou ter a menor distância focal. Então, o foco do azul, ele é menor que o foco do amarelo. E o meu menor índice de refração, que é o vermelho, eu vou ter vou desviar menos, eu vou ter uma distância focal maior, F do vermelho. Ou seja, olhando as alternativas, ficamos com a letra D. Ok? Vamos para o próximo. Continuando aqui, pessoal. Olha só, uma vela é colocada perpendicularmente ao eixo principal em duas posições, 30 centímetros e depois 10 centímetros de uma lente esférica delgada, convergente de distância focal 20 centímetros. A imagem na vela nas duas posições é igual a... Vejam só, pessoal, esse exercício aqui dá exatamente o que a gente viu na nossa aula. Eu tenho a lente aqui, né? Eu tenho o foco. O foco está aqui, 20 centímetros. 20 centímetros. Se eu tiver mais 20 centímetros aqui, eu tenho o anteprincipal do objeto. Então, se eu estou colocando a 30, eu estou colocando aqui e estou colocando aqui. Certo? Então, olha só. É o caso 3 e o caso 5 da nossa aula teórica.
No caso 3, o objeto entre o anteprincipal e o foco. O objeto entre o anteprincipal e o foco, ó, entre o anteprincipal e o foco, olha só lembrar, a natureza é real, invertida, e aquele caso que a imagem é maior. E depois, ó, quando eu aproximo muito, pessoal, entre o foco e o vértice dela, é o experimento da lupa, é a questão da lupa. Vai promover o que? Uma imagem virtual, certo? Não vai inverter, então é uma imagem direita e maior. A lupa, o que? Ela amplia a imagem. Então, se vocês observarem na nossa aula teórica, são os casos 3 e 5 de lentes esféricas. Então, nossa resposta é a letra E. Beleza? Vamos ao próximo. Próximo exercício. Durante a análise de uma lente delgada para a fabricação de uma lupa, foi construído um gráfico que relaciona a coordenada de um objeto colocado diante de uma lente P com a coordenada da imagem conjugada desse objeto, P'. A figura 1 representa a lente, o objeto é a imagem, está aqui. A figura 2 apresenta parte do gráfico construído. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para essa lente, calcule a que distância formará a imagem, ou seja, o P', quando o objeto for colocado a 60 centímetros do seu centro óptico. Suponha que a lente seja utilizada como lupa para observar um pequeno objeto de 8 milímetros de altura colocado a 2 centímetros da lente, com que altura será vista a imagem do objeto. Então são 3 questões aqui que a gente vai ter que resolver. 4, né? Primeiro, eu preciso achar a distância focal. Eu vou ter que olhar no gráfico aqui alguma informação que me permita. Então, a gente tem que olhar aqui, ó, se eu olhar no gráfico, quando o meu P, o eixo aqui, ele é 10, o meu P', vejam só, ele vai embora. Ele não tem um valor específico, vejam só, ele não tem, ó, é uma descontinuidade aqui. Então, o meu P', ele tende a infinito. Então, quando P do gráfico para o meu P 10 centímetros, o meu P', ele tende a infinito, certo? Então, se eu colocar na fórmula, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', 1 sobre F, que eu não sei o F, 1 sobre P, o P é 10, mais 1 sobre infinito, isso aqui é 0, a minha distância focal, já achei aqui, ela vale 10 centímetros. Então, com um P de 60 centímetros, que está falando aqui, vamos lá, respondendo a primeira pergunta, a que distância formará a imagem? Então, aplico a equação de Gauss de novo, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre P'. Certo? Fazendo a operação aqui, P' vai dar 12 centímetros, que é a primeira resposta aqui, 12 centímetros. Depois, ó, se eu colocar o objeto a 2 centímetros e o objeto tem 8 milímetros, que altura ele vai achar? Beleza. Quando o P for 2 centímetros, vamos resolver a equação para achar o P', né? Então vamos ter aqui
1 sobre o foco, que é 10, certo? É igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre P'. Fazendo a operação aqui, meu P' vai dar menos 2,5 centímetros. Beleza? Com isso aqui, a gente consegue achar a altura. Porque a ampliação, pessoal, é o que? É imagem por objeto, que é menos P' por P. Então, é imagem por objeto menos P' por P. Certo? Então, vamos lá. Imagem, eu não sei. O objeto está formado aqui que ele tem 8 milímetros. 8. Menos P', vai ser menos 2,5. Então, vai ser 2,5. E o meu P vale 2. Então, a gente vai ter 2i é igual a 20. A imagem vai ter um tamanho de 10 milímetros. Ok? Tranquilo também. O mais difícil aqui, que só com a prática a gente fica bom, é saber extrair essa informação aqui do gráfico. Quando tende a infinito, veja só que é uma descontinuidade no gráfico. Não tem valor, então tende a infinito. Beleza? Vamos para o próximo. Continuando aqui, número 7. Em um experimento didático de ótica geométrica, o professor apresenta aos seus alunos o diagrama da posição da imagem conjugado por uma lente esférica delgada, determinada por sua coordenada P' em função da posição do objeto, determinada por sua coordenada P. Ambas as medidas em relação ao centro óptico. Foram dadas algumas afirmações. A convergência é menos 5, a lente utilizada produz imagens reais quando os objetos são colocados entre 0 e 10. Se o objeto tiver a 50 centímetros, ele vai formar uma imagem invertida com um quarto do tamanho. Vamos observar. Então, o que a gente tem que ver aqui? Para facilitar a nossa vida, ó, quando o P vale 20, o P' vale 20. Olha que beleza! 1 sobre F é igual a 1 sobre 20, que é o P, mais 1 sobre 20, que é o P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre 10. A minha distância focal é 10 centímetros. A convergência dela é 5. Olha só. A vergência ou convergência, V, é igual a 1 dividido por F, com F em metros. V é igual a 1 dividido por 0,1, que vai dar 10 dioptrias. Esses 10 centímetros aqui equivalem a 0,1 metros, para não ficar nenhuma dúvida. Então, a primeira aqui está falsa. Olha só, a segunda. A distância focal é 10. A lente utilizada produz imagens reais de objetos colocados entre 0 e 10 centímetros do seu centro óptico. Se a lente está aqui, aqui está o foco. Se eu colocar o objeto bem aqui, é aquele caso que ele vai formar uma imagem virtual. Não sei se vocês lembram lá da nossa teoria. Então, o objeto se encontra entre o foco e o centro, ele forma imagens virtuais. Então, não forma imagens reais. Então, aqui está falso também. E a terceira, se eu colocar o P igual a 50. Então, vamos lá. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Então vai ficar 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P'. Resolvendo aqui, ó, o P' vai dar menos 12,5 centímetros. Então já dá para ver que é uma imagem invertida, ok. E o tamanho dela? A ampliação é menos P' por P, né? Então, a ampliação vai ser 12,5 por 50, fazendo as simplificações dá 1/4. Então, está correto também. Então, a terceira afirmativa é verdadeira.
Então a minha resposta é a letra B, pois só a afirmativa 3 está correta. Ok? É isso aí, pessoal. Terminamos nossos exercícios. Muito obrigado, espero que tenha entendido. Valeu e até a próxima. Um abraço.